Oi, crianças do quinto ano, tudo bem? Nossa aula será de português, polissemia e onomatopeia. Que palavras difíceis são essas? Bora lá, que eu vou explicar para vocês como é bem facinho, ó. Vamos começar com polissemia. Polissemia, ó, é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido. Observa aí, ó, o exemplo que eu coloquei, ó. 1. O compositor escreveu a letra da canção para o seu filho. 2. A letra H é a oitava em nosso alfabeto. 3. Sua letra é muito bonita. Tá vendo aí, ó, que foi destacada a palavra letra? Então, olha só, ó. Você notou que nas 3 orações, para quem não lembra o que é oração, não é de rezar, tá? Nesse caso, oração é toda frase que tem verbo, tá bom? Ó, em cada uma delas, o vocábulo é utilizado com diferentes acepções, tá? Diferentes sentidos, ó. Na primeira oração, a letra refere-se ao texto que acompanha uma música. Na segunda oração, letra refere-se ao sinal gráfico, né, do alfabeto. E na terceira oração, letra refere-se à forma que se dá a letra escrita. Então, a gente pode concluir que a palavra letra possui diferentes significados, mas remete, né, para o mesmo conceito, o da escrita. Vamos ver mais um exemplo aí, ó. A mãe vela pelo sono do filho doente. O barco à vela foi movido pelo vento. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Agora, ó, antes eu usei letra. Nesse aqui eu usei vela. Vamos ver aí o que elas significam, ó. Né, ó. Na primeira oração, a palavra vela, ela é uma conjugação do verbo velar. Ou seja, significa, né, ó, ficar em vigília, sentinela, em observação, tá bom? Na segunda oração, vela, ela se refere-se ao pano, né, que é resistente, tá? E que é preso aos mastros das embarcações para fazê-las andar. Lembra quando estudamos em história, né? As caravelas, né, de Dom Pedro? Dom Pedro, não. De Dom... Peraí, é Dom Pedro, mas não é Dom Pedro, é Pedro Álvares Cabral. Juju tá ficando doida já. De Pedro Álvares Cabral, que era movido, as caravelas eram movidas pelos ventos e que demoravam dias, né, de navegação pelos oceanos. Então, e na terceira oração, vela refere-se à peça de cera com um pavio no centro que serve para dar a luz, né? A vela que a gente conhece, né, propriamente dito. Até aí, polissemia tá tranquilo, né? Então, vamos para onomatopeia. Bem fácil também, gente, ó. São as palavras que representam diversos sons, como os de alguém comendo, batendo a porta, chorando. É muito utilizado nas HQs, que são histórias em quadrinhos, tá bom? Por quê, ó? Porque ajuda a compor as ações da história, para ficar mais dinâmico, para a gente poder entender a história. Olha só. Olha alguns exemplos que eu deixei aí, ó. Trim, trim, é o telefone tocando. Smack é o som do beijo. Pou, batida, né? Soco, porrada. Tic, tac, é o som do relógio trabalhando. Boom, uma explosão. Sniff, sniff, remete a alguém chorando. Bang, bang, é o tiro. Au, au, preciso nem falar, né? É o latido do cachorro. Miau, o miado do gato, né? E esse aí, ó, quase mais ou menos assim, tá? É um rugido de raiva, tá bom? Olha o exemplo que eu deixei aí, ó. É uma historinha, né? Uma tirinha da Turma da Mônica que não tem texto, mas tem as onomatopeias e através delas eu consigo entender a história. Deu para entender aí?
Ótimo! Vamos para mais um exemplo aí, ó. Deixei alguns aí, ó. Tá? Muito fácil, gente. Esse é um dos conteúdos mais fáceis de vocês em português, tá? Então, ó, prestem atenção nessa historinha aí, ó. É uma história em quadrinhos, né? A aula de canto. Se vocês lerem, vocês vão entender, né, que é a história de dois irmãos. Nas próximas páginas, vai falar sobre narração. Tia Ju, o que é uma narração? Narrar é quando alguém conta uma história, tá? Por que eu deixei essa história aí? Porque a atividade de vocês, tá? Da página 62, vai pedir para vocês transformar essa tirinha aí, ó, da aula de canto. Em vez de ser uma história em quadrinhos, vocês vão narrar essa história. O que é narrar? É contar o que vocês estão vendo. Vão ter os personagens, só que não vai ter desenho, vai ter parágrafos, tem que ter uma introdução. Pode ter uma introdução, né? Ah, matriculei os dois irmãos na aula de canto. Algo parecido com isso, tá? E aí vocês vão ler simplesmente o que ele explica aí, ó. Narração, né, ó. Nas HQs, a sequência das imagens, com ou sem texto escrito, forma uma narrativa. Ou seja, uma história em que personagens praticam ações. O texto narrativo, isto é, aquele que conta uma história, em geral, é organizado em situação inicial, conflito, clímax e desfecho. A situação inicial é a parte inicial do texto, em que são apresentados os personagens. Às vezes, é possível saber também quando e onde a história acontece, tá? Em seguida, surge o conflito, que vai gerar ações e reações dos personagens. Como é que eu vou descobrir quando e onde aconteceu a história? Basta eu observar. Se eu observar aí, ó, nessa aula de canto, eu sei que ela acontece de dia ou de noite. De dia, né, ó. A gente consegue observar pela janela lá, ó, que está de dia. Entendeu? E, ó, entre os principais fatos da história, o clímax, tá? É o momento de maior tensão. E o desfecho, que é a parte final do texto em que ocorre a resolução do conflito. Tá bom? Vou deixar as atividades, ó, para vocês fazerem, tá? Da página 54 até a 61. Quando chegarem a 62, vão fazer com bastante atenção a 62 e a 63. Só que elas devem ser feitas no caderno de português de vocês. Feito lá, vão me enviar para poder corrigir, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Beijos e até mais!